No mundo, existem diversos segredos ocultos do passado onde verdades perturbadoras se escondem no reino desconhecido. De avistamentos sobrenaturais até sinais alienígenas que desafiam a lógica. Cada história prende a nossa respiração e incita a nossa imaginação. E no vídeo de hoje, eu vou lhe mostrar 12 fotos misteriosas e assustadoras que foram perdidas no tempo. E se você acredita em vida além do nosso planeta, vamos trazer relatos perturbadores de encontros com OVNIs e seres de outro mundo que estão ecoando pela Terra. Então fica até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos ao vídeo. O segredo de Blanche Monnier. Em maio de 1901, o procurador-geral de Paris recebeu uma estranha carta declarando que uma importante família da cidade mantinha um segredo sujo. Apesar do bilhete escrito à mão estar sem assinatura ou indícios de quem o escreveu, ele decidiu investigar imediatamente o ocorrido devido aos detalhes cruéis e perturbadores. Entretanto, quando a polícia chegou à propriedade dos Monnier, eles passaram por um difícil dilema. Será que realmente havia algo estranho com a rica família que tinha uma reputação impecável? A polícia fez uma busca habitual na propriedade dos Monnier e não encontraram nada fora do comum. Pelo menos era isso o que pensavam até alguém notar um horrível odor vindo de trás de um dos quartos no andar de cima. Após uma investigação minuciosa, descobriram que a porta havia sido trancada com cadeado. Percebendo que algo estava errado, os policiais arrombaram a fechadura e invadiram a sala, despreparados para os horrores que estavam prestes a presenciar. Quando a luz do sol adentrou o local, eles notaram que o odor horrendo vinha dos restos de comida apodrecendo no chão ao redor de uma cama decrépita, na qual uma mulher estava acorrentada. O mistério que envolvia essa mulher tomava proporções macabras, pois ela havia suportado 25 longos anos de cativeiro naquela câmara sombria. A defesa dos pioneiros. Em uma reviravolta inesperada no passado, encontra-se imerso no túnel do tempo uma fotografia que se tornaria lendária. A defesa dos pioneiros. Capturada em 1937 pelo talentoso fotógrafo russo Viktor Bula, essa imagem misteriosa, mas intrigante nos transporta ao momento que desafia a razão e desperta nossa curiosidade. Apesar da aura perturbadora que envolve a fotografia, as figuras que habitam não são protagonistas de um conto de terror, mas sim membros dos Jovens Pioneiros, uma organização da juventude soviética que ecoava o espírito dos amados escoteiros. Com uma determinação implacável, homens, mulheres e crianças se reúnem nessa cena enigmática, vestidos com máscaras de gás, participando de um exercício de prontidão militar na região de Leningrado. Preparavam-se para o futuro incerto, enquanto os tumultuados anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial lançavam uma sombra sobre sua nação. Toda a tensão palpável que pairava no ar enquanto essas jovens almas enfrentavam uma era de incerteza é evidente na fotografia. As sombras iminentes do regime do ditador Joseph Stalin lançavam ondas de medo e tragédia sobre sua pátria. Mas essa imagem encapsula um momento em que a inocência e a preparação convergiram de maneira arrepiante, evocando não apenas curiosidade, mas também admiração pela resiliência daqueles que ousaram desafiar os desafios de seu tempo. O caso de Mary Reeser. Em um canto tranquilo de São Petersburgo, Flórida, um evento misterioso e enigmático se desenrolou em uma manhã de verão no ano de 1951, enviando ondas de choque pela comunidade local. A história fascinante que aqui compartilhamos gira em torno de Mary Reeser, uma residente idosa cujo dia, aparentemente comum, tomou uma reviravolta extraordinária. Na manhã de 2 de julho de 1951, a polícia recebeu um chamado de emergência e se direcionou para o apartamento localizado na rua Cherry, em São Petersburgo, na Flórida, Estados Unidos. Ao adentrar o local, a cena com a qual se depararam foi chocante. A residência estava intacta, com exceção de um lugar. A cadeira onde horas antes sentava Mary Reeser, que estava agora incinerada. Do corpo de Mary sobrou apenas parte de sua perna esquerda, o resto tornou-se cinzas. Os detetives não entendiam como apenas a mulher e a poltrona haviam sido destruídas nas chamas.
Mesmo com diversos produtos inflamáveis por perto, como papéis e plásticos, os quais sofreram apenas com mínimas queimaduras. Dadas as estranhas circunstâncias, uma ampla investigação foi iniciada. Os restos mortais de Mary foram enviados para autópsia, que concluiu que seu corpo se desintegrou em uma única chama. Ela queimou por cerca de 4 horas, em uma temperatura que possivelmente chegou aos 1000 graus. O relatório final, comandado pelo detetive Cass Burders, afirmou que o incêndio teve uma causa desconhecida. O enigma de Michael Rockefeller. Michael Clark Rockefeller era um membro da famosa família Rockefeller, talvez a mais poderosa da história dos Estados Unidos. No entanto, ele ficou famoso por uma triste história. Em 1961, com apenas 23 anos, desapareceu na Nova Guiné Holandesa, hoje Indonésia, enquanto estudava e coletava a arte da tribo de Asmat, uma comunidade isolada que habita a região até hoje. Dinheiro nunca foi problema para os membros da família Rockefeller, o que permitiu que Michael saísse ao se formar em História e Economia pela Universidade de Harvard em busca de aventuras. Entusiasta da etnologia e da antropologia, participou de expedições e documentários que visavam estudar as diversas tribos isoladas que habitavam a Nova Guiné Holandesa. Numa dessas expedições, em 1961, ele e um antropólogo holandês, René Voisin, estavam a bordo de uma canoa de 12 metros, aproximadamente 5 quilômetros da costa, quando o barco que usavam como base naufragou. Os 2 guias que estavam com eles buscaram ajuda nadando. Michael e Voisin ficaram à deriva na pequena embarcação por 2 dias, até que o americano, cansado de esperar por socorro, resolveu nadar até a costa e nunca mais foi visto. O sobrenatural Hotel Stanley. Se você é fã de Stephen King, provavelmente, ao olhar para as estruturas do prédio, perceba uma mera semelhança à história aterrorizante de O Iluminado. Se você achava que o local era apenas fruto da imaginação do autor, pensou errado. Ali estão escondidos muitos segredos e assombrações que você nem imaginava que pudessem existir. O Stanley Hotel foi construído em 1909. Na época que foi inaugurado, o hotel era voltado principalmente para pessoas de classe alta e pessoas que possuíam algum tipo de problema de saúde e que podiam aproveitar o ambiente como se fosse um retiro. Esse retiro nas montanhas era um cenário de luxo e pavor, onde histórias encobertas pelo tempo davam origem a sussurros de acontecimentos inexplicáveis. Um desses eventos ocorreu em 1911, quando uma explosão misteriosa marcou tragicamente o hotel. Mesmo diante dessa adversidade, a coragem persistente do hotel voltou aos seus deveres. No entanto, o espírito aparentemente persistente daquele incidente embarcou em encontros assustadores pelos corredores, especialmente no quarto 217. Foi nesse quarto que o destino se entrelaçou com o próprio Stephen King, lançando em uma noite de terror em outubro de 1974. No Stanley Hotel, os ecos sinistros da história ressoaram enquanto a sala revelava seus mistérios ao mestre do terror, criando uma conexão única entre o mundo real e o sobrenatural. Em diferentes lugares do hotel, existem histórias assombrosas de hóspedes que sentiram e viram atividades paranormais. Um fantasma, inclusive, é muito conhecido pelos funcionários como Lucy, que brinca com as pessoas, assobia e canta canções. Teria coragem de se hospedar nesse local? O fotógrafo da fúria. Acompanhar uma catástrofe natural em primeira mão muitas vezes é uma aventura fatal para diferentes profissionais. No caso de fotógrafos, a sede de conseguir os melhores ângulos e registros de um evento pode colocá-los em risco, e foi isso que aconteceu com Robert Landsberg e Ruth Blackburn, que morreram enquanto registravam a erupção do Monte Santa Helena nos Estados Unidos em 18 de maio de 1980. Algumas semanas antes, o vulcão começou a sua erupção, atraindo alguns especialistas à área. O freelancer Robert Landsberg foi um deles. Na noite anterior à catástrofe, acompanhou a oeste do Santa Helena. No dia fatídico, ele acordou cedo e foi registrar a erupção a aproximadamente 6 quilômetros da cratera. Às 8 horas e 32 minutos, o flanco norte do vulcão entrou em colapso.
explodindo a montanha e expondo o seu núcleo, repleto de magma derretido. Landsberg notou que seria atingido pelo material vulcânico e não teria como escapar. Disposto a registrar o fenômeno até o fim, ele trabalhou o quanto pôde e depois guardou o filme fotográfico dentro de estojos na sua mochila. Seu corpo foi encontrado 17 dias após o colapso do Santa Helena. Ele estava deitado protegendo a mochila, em uma ação que permitiu salvar quase totalmente o material registrado. Suas últimas imagens foram publicadas pela National Geographic em janeiro de 1981. O Garoto Fantasma de Amityville. The Amityville Horror é um dos casos de casa mal-assombrada mais famosas da história americana. Em 1976, uma investigação paranormal foi realizada dentro da casa, onde uma câmera infravermelha foi colocada no patamar do segundo andar. A câmera estava com um temporizador e tirava fotos periodicamente em determinados horários da noite. Durante o desenvolvimento do filme, a imagem abaixo foi descoberta e o mistério da casa de Amityville continuou. Não havia crianças presentes na casa naquela noite. Na foto, parece um garotinho que está olhando para a cabeça fora da sala e na direção da câmera. Alguns especulam que, se ela é um fantasma, é a mente de John Matthew DeFeo, vítima de seu irmão Ronald Jr., que sofreu um tiroteio em 1972, matando toda sua família enquanto dormiam. The Amityville Horror é um dos casos mais famosos de assombração na América. Talvez nunca iremos realmente entender o que aconteceu nesta casa, mas certamente continuará sendo alvo da história das investigações paranormais. Múmias de Venzone. Agora seremos transportados para o mundo cativante de Venzone, Itália, onde o tempo parece ter sido suspenso e os mistérios de todas as eras permanecem enterrados sob a terra. Imagine uma pequena cidade italiana, um cemitério sereno e uma descoberta surpreendente que desafia os limites da decadência. Em 1647, um grupo de trabalhadores que estavam trabalhando em uma catedral tropeçou em um espetáculo de tirar o fôlego. O corpo notavelmente preservado de um homem, como se tivesse sido arrancado das garras do próprio tempo. Imagine a cena. Um corpo ressecado, pesando apenas 15 quilos, com a pele parecendo um delicado pergaminho, mas surpreendentemente intocado pela decomposição. O ar estava denso de curiosidade e perplexidade enquanto moradores e estudiosos lutavam com um enigma diante deles. Ao longo dos séculos, foram encontradas mais múmias, cada uma delas testemunhando a preservação sobrenatural passada de geração em geração. Mentes vagaram por um labirinto de teorias em busca de uma explicação. Poderia um fungo travesso estar desempenhando um papel, orquestrando essa sinfonia sinistra de preservação? Ou talvez seja a dança única entre o solo e a água, um balé intrincado que imortaliza essas almas outrora vibrantes. Enquanto o sol se põe sobre intocáveis debates e a lua se ergue sobre a vigília silenciosa das múmias, uma coisa permanece clara. As múmias de Vem continuam a guardar seus segredos com uma tenacidade tão inflexível quanto a própria passagem do tempo. Mesmo quando o conhecimento moderno lança luz sobre seus muitos mistérios, as múmias de Vem continuam a desfrutar de uma aura de esplendor enigmático, lembrando-nos que alguns enigmas estão destinados a permanecer sem solução para sempre, entrelaçados com a tapeçaria do passado. O OVNI de Salem. No dia 3 de agosto de 1952, olhando para cima, somos surpreendidos por uma imagem que deixou as pessoas perplexas e emocionadas por décadas. O enigmático OVNI de Salem. Esse é o momento congelado na história que captura um fascinante episódio nos céus acima de Massachusetts com um toque de mistério. A fotografia cativante revela um quarteto de objetos voadores não identificados, suspensos como dançarinos celestiais sobre a paisagem de Salem. O autor por trás da lente, Alpert, capturou essa cena na estação aérea da Guarda Costeira, imortalizando o espetáculo. Esses objetos misteriosos fizeram piruetas acima da ilha de inverno e Cat Cove, realizando um silencioso balé que deixou até mesmo os investigadores mais astutos coçando a cabeça. Alguns sussurraram que as luzes são meros reflexos dançando alegremente na vidraça que enquadrava a foto.
enquanto outros apontam para uma série de incidentes semelhantes ocorridos na década de 1950, onde naves estranhas sobrevoaram os céus. O OVNI de Salem é uma prova do desconhecido, um enigma sussurrado pelo cosmos. À medida que as décadas passam, ele continua a ser uma fonte de fascínio e deslumbramento, um lembrete eterno de que alguns mistérios nunca revelarão totalmente seus segredos para o mundo. A Expedição Franklin. No ano de 1845 aconteceu a fracassada expedição final do explorador John Torrington. 2 navios chamados HMS Terror e o HMS Erebus, com 134 tripulantes à procura da passagem noroeste, iniciaram uma trágica viagem. A jornada resultou em um naufrágio de ambas as embarcações, com diversos mistérios sobre o paradeiro dos tripulantes em relação ao que poderia ter causado a tragédia. De acordo com a teoria mais aceita pelos especialistas, os navios podem ter ficado presos no gelo em um lugar chamado Estreito de Victoria, no Oceano Ártico, que fica no norte do Canadá, entre as ilhas Victoria e King William. Avançando rapidamente para a década de 1980, uma era em que as buscas científicas tomaram o palco, a persistência de um antropólogo revelou um quadro oculto em uma desolada ilha ártica canadense. Corpos há muito tempo escondidos pelo frio implacável emergiram, suspensos no tempo como uma galeria misteriosa de fantasmas do passado. Entretanto, o que mais surpreendeu os pesquisadores foi a descoberta de um cadáver altamente preservado de um dos tripulantes da expedição pelo antropólogo Owen Beatty. Eram os restos de John Torrington, que, de acordo com a placa presente na tampa de seu caixão, morreu aos 20 anos, em 1º de janeiro de 1846. A crônica congelada da Expedição Franklin, adormecida há décadas, sussurra contos de sacrifício e é um forte lembrete de que o fascínio pelo desconhecido às vezes pode transformar até mesmo as aspirações mais audaciosas em lendas de gelo e sombras. O enigma das luzes de Fênix. Na noite de 13 de março de 1997, no deserto de Phoenix, Arizona, um espetáculo misterioso iluminou os céus. Uma sucessão de luzes radiantes não identificáveis pintou uma imagem impressionante acima da cidade. A diferença crucial aqui é que essas luzes não apenas brilharam momentaneamente, elas permaneceram imóveis nos céus por horas a fio. Inicialmente, a Força Aérea atribuiu essas luzes a lançamentos rotineiros de sinalizadores durante uma missão de treinamento, e o caso parecia encerrado. No entanto, anos depois, em 2007 e 2008, as luzes fizeram seu retorno misterioso, decorando novamente o horizonte de Fênix. Esse é um mistério que desafiou a explicação por décadas, deixando especialistas perplexos e céticos intrigados. Seriam essas luzes os visitantes extraterrestres fazendo uma parada para um encontro cósmico? Ou apenas um quebra-cabeça cósmico esperando para ter sua última peça encaixada? Até agora, a verdade permanece escondida e as luzes continuam a manter a cidade e o mundo em fascinação. Seja você um entusiasta de OVNIs, um fã de ficção científica ou alguém que adora um bom quebra-cabeça, as luzes de Fênix é um enigma cativante e nos lembra o quão vasto e enigmático o universo acima de nós pode realmente ser. O brilho em Marte. A sonda da NASA, Curiosity, capturou uma imagem alucinante que está gerando discussões em todo o mundo. Essa imagem intrigante mostra um brilho sobrenatural irradiando de um vale distante do árido deserto marciano. O que torna essa imagem tão misteriosa é o fato de que Marte há muito tempo é considerado desabitado e, de repente, ele está piscando para nós com esse brilho misterioso. As especulações estão se espalhando rapidamente e as teorias são tão variadas quanto imaginativas. Seria esse um sinal de socorro cósmico de marcianos subterrâneos ou apenas uma ilusão de ótica marciana brincando com nosso robô amigo? A imagem eletrizante desencadeou debates que podem ser vistos praticamente do espaço. Estamos testemunhando o segredo mais bem guardado do universo se desenrolando diante de nossos olhos? Poderia ser o sinal de que não estamos sozinhos nesse vasto cosmos?
À medida que assistimos o drama cósmico se desenrolar, uma coisa é certa: o universo abriu sua porta, dando-nos uma prévia de seus mistérios. Misterioso satélite do Cavaleiro Negro. Seres de outro planeta, objetos voadores não identificados, não me importa qual seja o tema, mas o assunto sempre rendeu horas e horas de discussões e até acarretou as mais diferentes teorias conspiratórias. Assim como o dia 2 de julho é celebrado o Dia Mundial do OVNI, nada melhor do que trazer à tona uma dessas teorias mais debatidas e bizarras em toda a história: o satélite Cavaleiro Negro. A teoria da conspiração do satélite Cavaleiro Negro afirma que no espaço, perto da órbita polar da Terra, existe um objeto de origem extraterrestre que tem sua existência descoberta e origem encobertadas pela NASA. Uma suposta evidência desse OVNI seria uma foto tirada durante a missão STS-88, onde muitos reivindicam que o objeto fotografado seja a suposta nave alienígena. Enquanto isso, a Agência Espacial Americana aponta que tudo isso não passa de detritos espaciais. Mas agora me fala, conseguiu decifrar todos esses mistérios? Comenta aqui embaixo qual mais te impressionou afinal. E obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.